Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Vamos continuar a analisar aqui esse cartoon, né, criado aí por mim, né, sobre física, tá? Eu chamei aí de Físico Louco, tá? Então, esse cartoon diz basicamente o seguinte, né? Você tem um nadador e um peixe, né? E aí o peixe diz o seguinte: humanos em seu ritmo de vida sofrem de estresse, medo, ansiedade, tristeza, transtornos. O que eles sabem sobre pressão? E esteve, né? E aí o nadador, né, aqui diz o seguinte: por que vivo sob pressão? Deve ser pela evolução das espécies, né? Então nesse cartoon aqui, né, você pode ver aí uma das figuras de linguagem bastante presente, né, a personificação prosopopeia, né? E aí diz o seguinte, né, aqui no peixinho, né, o peixe ele conta aqui, né, fala um pouco aí das questões, né, que afligem o homem, né, moderno, né? Ah, então, e aí ele pergunta o peixinho, né, de todos esses transtornos e problemas que o ser humano sofre e a pressão, né? O que ele sabe sobre pressão, né? Então, quando ele diz Esteve, né? Então lembra que a lei de Esteve é uma lei lá que estuda, né, fluidos em situação de equilíbrio, né? É uma área lá da fluidostática, né, ou hidrostática, que estuda fluidos em repouso. Então, nessa lei, né, a lei de Esteve diz que a variação de pressão ela é proporcional à variação de altura, de desnível, né? Então, se você subir uma montanha, né, você aumenta a variação o desnível, consequentemente a pressão cai, né? E por outro lado, se você mergulha, né, se você adentra aí um mergulhador, né, ele entra aí na água, você vai ter uma variação, um desnível negativo e a pressão aumenta. Então, o peixinho aí, né, é bem interessante aí o diálogo que ele coloca, discute exatamente, primeiro, os problemas que o homem sofre, né, todos eles, boa parte deles, eles são oriundos, né, devido ao dia a dia e também devido à pressão, né, que é gerada sobre o ser humano. E aí ele faz esse trocadilho exatamente com a lei de Esteve, né, lá de estudar fluidos em equilíbrio, perfeito? Já o nadador, né, ele se pergunta por que ele vive sob pressão e ele acredita que pode ser através da chamada evolução das espécies. Então lembra que essa evolução das espécies, né, a origem das espécies é uma obra literária, né, científica, né, escrita por Darwin, né, por Charles Darwin, que é considerada, né, a base da biologia evolutiva, né? E, e aí o Darwin, né, ele introduziu essa teoria científica de que as formas de vida, né, elas evoluem ao longo das gerações por meio de um processo chamado seleção natural, né? Ou então o meio na qual o ser vivo se encontra, né, também vai influenciar, né, a questão da adaptação. Então, aqui o nadador ele faz jus essa, essa afirmação, né, exatamente que ao longo dos anos, né, o homem moderno ele foi sendo lapidado, né, por pressão, né, de acordo com o seu ambiente, né, um ambiente de trabalho, um ambiente na qual ele vive, né, em casa, sei lá. Então, assim, realmente é um cartoon bem interessante aqui que eu criei para tentar chamar um pouco a atenção, né, não só da física, da lei de Esteve, mas também sobre os problemas que a pressão, o estresse, os problemas do homem moderno estão afetando hoje boa parte das pessoas, né? Então, fica aí o alerta, né? Você sempre que puder fazer um passeio, se livrar um pouco da rotina, para justamente você não cair nesse tipo de problema, certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!